Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a live do Bolsonaro que teve ontem, dia 1º de outubro, né? O Bolsonaro retomou as lives dele agora, ele tem feito todos os dias, vai fazer agora dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, lives para ajudar os candidatos do PL, né, nas eleições municipais desse ano, né? E foi uma live interessante, eu vou dar uma resumida para vocês, porque foi uma live longa, tá? Foi mais de hora que ele falou aqui. Eu não encontrei no YouTube a live no canal do Bolsonaro, parece que ele publicou só em alguns canais do WhatsApp. Mas o canal Auriverde Brasil, que é um canal muito bacana, eu recomendo muito você se inscrever lá na Auriverde Brasil, eles fizeram eles transmitiram essa live do Bolsonaro, e então eu vou usar o vídeo deles aqui no YouTube para mostrar para vocês o que o Bolsonaro falou, né? E tem dois pontos principais disso daqui. Primeiro, com relação às eleições, e segundo, com relação às cobranças contra ele. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Rádio Sunga com pouco volume, Fedor Esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então Bolsonaro já há bastante tempo não fazia as lives semanais dele, né? Ele costumava fazer durante o governo dele, sempre foi uma live muito concorrida, porque as pessoas queriam saber a opinião dos Bolsonaro, né? E os assuntos que estavam acontecendo na semana, sempre foi uma live com muita informação, né? Ele resolveu retomar agora esta semana, ele está fazendo lives às 19 horas, todos os dias, agora até o final da semana. Lembra, a gente está aqui na reta final, né? As eleições são domingo agora, e como eu já expliquei para vocês, e o Bolsonaro ressalta também na live, é uma coisa muito importante essa eleição, justamente porque, primeiro, para mandar o recado da importância da direita, né? A esquerda, o STF, a elite aristocrática socialista de Brasília sempre achou que, tirando o Bolsonaro do poder, ia acabar a direita no Brasil, e não é isso que a gente está vendo. A gente sabe que a direita é muito maior do que isso, ninguém apoiava Bolsonaro porque ele era presidente do Brasil, apoiava-se e apoia-se Bolsonaro porque as ideias dele são ideias que estão em conformidade com o que quer o povo brasileiro, né? Então é importante mandar esse recado. A gente vê o desespero da esquerda com essas eleições, porque estão vendo que vão perder espaço quando eles esperavam recuperar espaço, né? Até outra coisa que o Bolsonaro falou na live aqui também é justamente sobre a questão do X. Até, por exemplo, a derrubada do X. Tem a ver com a política agora. O X volta, no meu entender, depois das eleições. Só eu perdi 14 milhões de seguidores no Twitter, no X. E é uma plataforma completamente livre. Tá na cara que o Alexandre de Moraes ele quis proibir o X porque ele acha que assim consegue a esquerda avançar mais nas eleições. Eu não acredito nisso, eu já falei para vocês, eu acho que é uma violência proibir o X, é um absurdo proibir o X, mas se a esquerda está achando que proibir rede social vai melhorar alguma coisa em termos de coisa, não vai, porque o que faz o efeito é a conversa entre as pessoas, não é rede social, não é influenciadores, não é isso, é a conversa entre as pessoas que faz a mágica, né? Mas enfim, então é muito importante essa eleição para mostrar tudo isso para os brasileiros, para o Brasil ter essa visão de que, de fato, a direita é forte, veio para ficar e vai retornar ao poder muito em breve, né? Alguns pontos que eu achei importantes nessa entrevista. A primeira coisa, quando ele reclama das cobranças exageradas que fazem deles. Olha só esse trecho aqui. As broncas, né? Pra cima de mim, tal município, você não podia apoiar esse cara, tinha que apoiar outro cara. O sistema te dominou. Você se vergou o sistema. Você é isso e aquilo, palavrão. Não vou aceitar pilha. Não vou aceitar pilha, tá certo? Eu sou presidente de honra do partido, deixo bem claro, o dono do partido é o Valdemar da Costa Neto. Em nenhum momento ele desonrou qualquer compromisso que fez comigo. Então tenho que... Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que política é assim, meu amigo. Política você tem que negociar coisas, né? E eu concordo com o Bolsonaro. O pessoal fala assim, mas o pessoal está criticando o PSD, mas o PL está associado com o PSD em 124 municípios. Gente, o Brasil tem 5.500 municípios, sempre vai ter coligação de tudo com tudo. A única proibição que o Valdemar combinou com o Bolsonaro é que não ia ter coligação com o PT. Mas fora isso, meu amigo, você pode saber, 5.500 municípios, é muito município, cada município tem a sua política própria, tem a sua história, tem os seus partidos, tem as suas figuras importantes da política, cada um desses 5.500 municípios
é impossível você evitar que vai ter alguns confrontos, que vai ter algumas situações e que vai ficar ligado, né? E essa história de que, não, você se entregou ao sistema, que besteira é isso, gente? Não tem jeito, o sistema tá aí, né? Não tem como você evitar também totalmente a coisa. O Bolsonaro tem feito um papel muito importante que é esse. É o que eu sempre disse. Você ser totalmente antissistema também, você vira totalmente inefetivo, você não consegue fazer nada. A verdade é essa, né? Então a ideia é justamente você conseguir mudar o sistema. É o que o Bolsonaro tá fazendo, é o que ele tá tentando fazer, né? Então eu concordo com o Bolsonaro que essas cobranças sobre ele são excessivas. Mas você apoiou o Nunes. Ele deixou claro que ele não queria o Nunes. Todo mundo sabe disso, que ele não queria apoiar o Nunes, mas ele fez um acordo com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, e o Valdemar sempre cumpriu os compromissos. E eu digo para vocês, em política isso é muito importante, tá? Esse pessoal cumpre a palavra. Por quê? Porque político, se parar de cumprir a palavra, aí não consegue mais fazer acordo com ninguém. Então, tipicamente, não com a gente, tá? Esquece. Eu não tô falando do político com você. Você é só um eleitor, meu amigo. Você não, eu não sou nada, você não é nada. Mas os políticos, entre eles, quando um faz um acordo com outro, acordo verbal, geralmente é cumprido, porque, no final das contas, se o político começa a descumprir esses acordos verbais entre eles, né, é igual máfia, né? Máfia funciona assim também. Não, palavra na máfia vale muito. Por quê? Porque não tem alternativa, não tem outra forma. Vai fazer o quê? Entrar na justiça contra outra pessoa? Não, ele prometeu fazer não sei o que lá e não pode fazer. Não tem como entrar na justiça. Então, a palavra tem que valer, né? Então eu concordo com o Bolsonaro, o pessoal que está criticando ele por ele ter cedido ao sistema e coisa e tal. Não, ele quer mudar o sistema. Que alternativa que você tem, né? Tem que peitar o sistema, não tenha dúvida, mas você não pode também ignorar totalmente o sistema e sair totalmente fora do sistema, que senão, das duas, uma. Ou você não vai conseguir fazer nada, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, você vai ser totalmente perseguido e eliminado pelo sistema, né? Enfim, isso foi um ponto que ele falou. Teve um outro ponto que eu gostei muito que ele falou aqui, tá? Que foi a questão das eleições. Olha que coisa, olha como o Bolsonaro mudou o discurso dele. Você aí que ainda está criticando urna eletrônica, que ainda fica com esse papo de onda, caixinha mágica. Olha, o Bolsonaro fez o certo, é isso, esse é o caminho. Interferência, sim, mais uma vez, nas eleições, como tivemos em 22, derrubando páginas da direita, né? Sanções para mim, até o ridículo, não pode fazer live na sua casa. É porque eu gastava energia elétrica. Só quando eu saía para casa de alguém, em vez de eu gastar na minha casa, talvez eu gastasse R$2 com energia elétrica, talvez, uma alvorada. Quando eu saía com 10 carros, 30 segurança, que não sei o que decido quem vai comigo, né? É o próprio GSI, é uma norma, quantos acompanham o presidente. Então, olha, 40 pessoas, uns 8 carros, o gasto é enorme. Então, a gente vê que não é a imposição no TSE por questão de gasto, é para prejudicar. Me tirava 1h30 de combate por dia, porque eu tinha que deslocar, voltar, preparar, pedir por favor para aquela pessoa fazer a live lá. Essas pessoas depois passaram a ser perseguidas. Tá? Não pude mostrar a imagem do 7 de setembro, a coisa nunca vista, em especial em 2022 no Brasil. Tá? A questão das mais de 1 milhão de inserções na rádio que nós não colocamos, a história é muito longa, e o outro lado ainda botava que eu queria acabar com o 13º, que eu era pedófilo, que eu era racista, homofóbico, não gostava do nordestino, aquelas palhaçadas todas lá, mas surtia efeito. Que tem gente que até hoje acha que eu sou homofóbico, tá? Ele é racista, ele não gosta de nordestino, e por aí afora. Muita coisa a falar sobre isso. Mas vamos em frente. Ou seja, repara que ele está criticando as eleições, está falando isso, mas está falando do jeito certo. O problema das eleições de 2022 foi o TSE botar o dedo na balança ali, ó. Foi ter censurado tudo de um lado e permitido tudo do outro. Foi a questão das rádios do Nordeste que não falaram nada sobre isso, embora evidentemente tenha acontecido, e ficou por isso mesmo no final das contas, né? Um monte de tendência nesse sentido. Isso é o problema das eleições de 2022. Já estava me causando aflição o Bolsonaro continuar criticando urna, porque você criticar a urna, você espanta o seu eleitor. Se você disser que a urna não funciona, o seu eleitor não vai votar. Por que ele vai votar se a urna não funciona? Se é tudo roubado, para quê? E fica um monte de gente repetindo aí ainda esse negócio. Não, que não funciona a urna eletrônica, que é caixinha mágica, que não quer dizer nada. Gente, vocês estão entregando a eleição para o PT. Vocês estão fazendo com que as pessoas da direita não vão votar porque acham que, bom, se a urna não funciona para nada, que eu vou perder meu domingo de sol. Vou pra praia, vou pegar uma cervejinha, fazer um churrasco em casa, por que eu vou votar?
né? Então tem que lembrar que não tem isso. A urna funciona assim, a contabilidade funciona assim. Teve fraude em 2022? Eu fico com o pé atrás. Eu acho que teve dedão na balança. Foi suficiente para mudar o resultado final? Não sei, mas pode ter sido. Merecia ser investigado. Tinha que ter mecanismos para evitar que isso acontecesse de novo. Porque sim, em 2022 o TSE botou o dedo na balança lá para favorecer o Lula e prejudicar Bolsonaro. Foi suficiente para mudar o resultado? Eu não sei dizer. Mas que teve. Um absurdo esse tipo de coisa. E Bolsonaro agora está correto. Está fazendo o caminho correto da coisa. Está vendo a forma estratégica de tratar sobre esse assunto. Como que você trata o assunto de eleições. É assim. É isso. Ele podia ter falado também do decreto que o TSE, da resolução do TSE entre o primeiro e o segundo turno. A primeira vez que isso acontece desde a época da ditadura, né? Porque a lei eleitoral depois da ditadura vetou explicitamente resoluções no meio da eleição, porque muda a regra do jogo no meio do jogo, né? E o TSE fez isso exatamente para favorecer o Lula e prejudicar Bolsonaro, para poder fazer a censura nas redes sociais para prejudicar Bolsonaro, né? E foi o que fizeram. De novo, foi suficiente para mudar o resultado da eleição? Não tenho como saber. Mas que certamente aconteceu, né? E Bolsonaro está fazendo o correto agora. Parabéns à equipe dele aí, ao Bolsonaro, por essa mudança de opinião. É isso que tem que ser feito. Gente, não sei se vocês já perceberam, mas as eleições esse ano vai ser com a mesma urna que foi em 2022. E 2024 e 2026 vai ser também com a mesma urna. E 2028 vai ser também com a mesma urna. 2030 também. Pode ser que, se aprovarem agora uma lei exigindo mudanças na urna, pode ser que 2032 seja com alguma urna diferente. Até lá não vai mudar. Então é suicídio ficar falando de fraude na urna, suicídio eleitoral, ficar falando de fraude na urna nesse momento. Você está prejudicando a direita no final das contas, né? Enfim. Gostei desses dois pontos, o Bolsonaro falar sobre a questão da perseguição contra ele, essa coisa de ser pró-sistema e não sei o que lá, que não tem lógica nenhuma isso daí, essa crítica não faz sentido nenhum, é igual a crítica dos libertários, que muito libertário fala, não que libertário não vota, libertário que vota, eu já falei que isso é uma besteira danada, porque mesmo que ninguém vote, vamos supor que ninguém vai votar nas eleições, o candidato que votar, o voto dele conta. É maioria simples no final das contas. Ao não participar da eleição, você está participando da eleição do mesmo jeito. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, sim, libertário tem que votar, libertário tem que se candidatar. É lógico, a pessoa, não, mas eu não quero votar. Tá bom, é direito seu, né? Libertário, antes de mais nada, cada um faz o que quiser da sua vida. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas o que eu digo é, dizer que a pessoa que não vota está lutando contra o sistema é falso. Está lutando não. Está fazendo parte do sistema do mesmo jeito que todo o resto de nós. Então, no final das contas, tá legitimando o Estado ao votar. Não existe esse negócio de legitimar o Estado ao votar. O Estado é ilegítimo por definição, não importa se você está votando ou não em alguma coisa, né? Enfim, essa é a questão. Além disso, o que o Bolsonaro falou mais? Ele falou sobre um monte de candidatos, falou, não, na cidade tal eu apoio o candidato fulano de tal, na cidade tal eu apoio o candidato fulano de tal, aí tem a lista de vereadores com Bolsonaro, vereadores do Bolsonaro, que ele colocou ali, parece que tem a lista, se você quiser se guiar por essa lista, né? Então, esse foi o resumo do papo do Bolsonaro, da live do Bolsonaro de ontem. Gostei muito da live dele, muito interessante. Falou sobre um monte de cidades, é lógico que não tem como falar de todas. De novo, o pessoal esquece o tamanho disso, né? São 5.500 cidades no Brasil, é muita cidade diferente, é muita situação diferente, então nem tem como falar isso tudo, fazer indicar vereadores em todas as cidades do Brasil, uma coisa impossível no final das contas, mas muito interessante a premissa do Bolsonaro aqui, muito interessante esse apoio dele, né? E o que ele mostrando que sim, de fato ele está ajudando, ele tem os candidatos dele são indicados, sabe que é candidato dele, mostra a cara do Bolsonaro, diferente do Lula, né? Que o Lula, até quem é do lado do Lula, esconde o Lula porque sabe que o Lula tira voto no final das contas, né? Então é isso daí, esse foi o resumo aí da live do Bolsonaro. Parece que vai ser transmitido também no canal Auriverde, hoje dia 2, dia 3 e se não me engano dia 4 também, sempre a partir das 18h45, a live do Bolsonaro em si começa às 19 horas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.